são os menos. Angola de todos é o que está mais baixo. A África não existe. A África só existe como unidade do ponto de vista colonial. Vejam isso no livro Angola, Estado-Nação ou Estado-Unidade Política do Marcolino Moco. Tem um capítulo que explica em detalhe porque que a África não existe como unidade. No máximo você tem três Áfricas. Uma África saeliana, da África do Oeste, uma África bantu e também tens uma África nilótica, se queres ficar até aí. Então não existe essa unidade cultural de África diante da qual nós angolanos seríamos menos africanos. Isso simplesmente não existe. Porque é o seguinte, os afrocatas têm o hábito de confundir uma relação passiva geográfica com uma relação ativa cultural. Vou dar um exemplo simples. Se eu te dizer todos os habitantes de Viana namoram entre si, a pergunta é: eles o fazem simplesmente porque são habitantes de Viana ou eles os fazem porque eles ativamente decidiram namorar com pessoas de Viana? Ou seja, basta você nascer em Viana para ser namorado de uma pessoa que vive em Viana? Ou namorado? Não. Porque o namoro é uma ação humana positiva. O nascer em Viana é apenas, digamos, um acaso do destino. Algo que aconteceu. É a mesma coisa com essa história de cultura africana. Ou seja, a nossa relação com os outros povos que vivem em África é apenas uma relação geográfica. Eles são povos que ocupam um continente, no qual também nós ocupamos uma parte desse continente. Se nós se conhecêssemos ou não, continuaríamos a ocupar partes distintas do continente. Agora, a cultura não. A cultura é uma decisão ativa, é uma prática positiva humana. Então, você vai diminuir a nossa cultura, porque nós não temos nada em comum com pessoas que simplesmente nasceram no mesmo território do que nós, que é o continente. Está a perceber? E o ser africano não é vestir pano. É o seguinte, os japoneses tiveram o seu momento de maior vigor cultural quando eles pararam de se vestir como samurai e passaram a vestir uniformes militares ocidentais. Não porque eles estavam a se rastejar diante dos ocidentais, pelo contrário, isso foi na Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram a dar a sério no focinho de todos os impérios europeus na Ásia. Então, a questão da cultura não é essa questão meramente estética, especialmente quando é na forma dessa espécie de estereótipo, né? Que não é claramente uma coisa ou outra, mas parece o estereótipo de que um estrangeiro teria de um africano, que andar aí com rastas, com panos. Não. Você até pode adotar elementos exteriores, mas conservar o essencial da tua cultura. O essencial da tua cultura. Vou dar um exemplo mais próximo. Desenterraram no Congo Democrático, num lugar chamado Kindoki. Kindoki significa o feitiço. Kindoki era uma montanha que era o quartel-geral de um nobre do reino do Congo. E encontraram um túmulo do seu filho, que estava enterrado com, acho que uma espada, uma espingarda, e supõe-se que ele também foi enterrado com uniforme militar. O filho deveria ser um adolescente. Minha pergunta é: este bacongo é menos bacongo que os bacongos que utilizam lança e flecha? Não, não é menos bacongo que os outros. Ou seja, ele viu um aspecto da cultura europeia que é armamento moderno. Ele adotou esse armamento para proteger outros aspectos da cultura dele. Por exemplo, o facto de que ele ser um nobre, e como nobre ele tem que defender a sua linhagem. Então, nós não podemos se excluir de adoptar elementos de outras culturas que possam nos ajudar a preservar e defender a nossa. Então, não tem necessidade da gente andar por pano de um lado para o outro, porque o pano era uma necessidade de um tempo em que nós devíamos ter pano. Aliás, só para dar uma ideia, essa moda dos panos é também algo que nós emprestamos dos europeus. Porque esses panos são panos holandeses. Os holandeses é que vendiam esses panos aqui. Não só os holandeses, os portugueses também vendiam. E os desenhos que estão nos panos são normalmente desenhos da ilha de Java, na Indonésia. Porque antes dos panos, a gente utilizava, antes desses panos de algodão, a gente utilizava, como é que chamava aquilo? Ráfia. Só que é o seguinte,
você não pode produzir ráfia o suficiente para vestir todo mundo na atualidade. Aliás, nem se conseguia produzir ráfia o suficiente para vestir todo mundo já no século XV, no século XVI. Ou seja, mesmo a pseudo-africanidade que ele está a mostrar aí também não é a verdadeira. E mesmo essa questão dos rastas, você acha que essa questão dos rastas não é uma imitação dos Rastafari? Todos os africanos no território de Angola andavam de rasta de um lado para o outro. As pessoas não tinham penteados, não tinham cortes, todo mundo só andava de rasta. Não, a questão do rasta também é uma imitação de um estereótipo. Ah, mas todos os africanos têm a mesma origem. Calma só. Podemos ter a mesma origem, mas qual é a distância entre nós e a origem, entre nós e esses outros com quem nós temos a mesma origem? Pensa o seguinte, todo mundo tem uma família extensa. Faz essa experiência, pensa. Se você hoje se encontrar com um descendente do primo do teu bisavô, você se encontrar com ele hoje, você e ele são exatamente a mesma coisa? Ainda são realmente a mesma família? Sim, vocês têm a mesma origem. Mas quando vocês se encontrarem, vocês vão sentir mesmo aquela ligação de que vocês são a mesma família, que vocês são parentes? Não, fica um pouco difícil. Porque a relação, vai faltar aí que a relação ativa social. O mesmo acontece com os povos. Então, em teoria, todos os povos de Angola nesse momento têm a sua origem no sul do Gabão. Houve uma migração dos Bantu do sul do Gabão até o território de Angola. Em teoria. Mas é o seguinte, por ter a mesma origem, ou seja, vou pegar dois casos, os casos mais extremos. Os Mbunda, que estão lá no Alto Zambeze, e os Bakongos, que estão aqui no Soio. Eles têm a mesma origem no sul do Gabão. Se um Bakongo encontrar um Mbunda hoje, eles vão conseguir comunicar um com o outro? Não. Eles vão conseguir encontrar um ponto comum cultural para poder conviver? Não, porque já desenvolveram culturas diferentes, separadas por mais de 2.000 anos de migração e mais de 3.000 quilômetros. Ou seja, e você quer que nós se sentimos próximos de um povo, sei lá, na Zâmbia, de um povo nos Camarões, de um povo no Senegal, com quem nós temos 5.000 anos de distância no tempo, né, de separação no tempo, e sei lá, 5.000 quilômetros, 5.000 é muito, mais de 3.000 quilômetros de separação no espaço. Somos a mesma coisa. É assim, Angola, aliás, todas as culturas têm um ponto de partida. E por isso que essa conversa de que Angola é um país menos africano é perigoso. Porque é o seguinte, mesmo essas culturas africanas que você quer imitar, porque são mais africanos, tiveram um ponto de partida. Ou seja, começaram a ser construídas a partir de um momento. Então, as culturas não são eternas e imutáveis. Elas podem ter um ponto de partida. Então, Angola, como país independente, está a criar uma cultura. Por quê? Porque a cultura é os hábitos e os costumes necessários para a sobrevivência de um povo. Então, a cultura angolana que nós estamos a criar agora é necessária para a sobrevivência deste povo angolano. As culturas que existiam antes eram adaptadas para a sobrevivência de outros povos. Esses outros povos que já não existem. Porque é o seguinte, o simples facto de você agora ter um espaço comum, Angola, e uma população muito maior do que as populações do tempo pré-colonial, cria uma situação pela qual essas culturas não foram preparadas para lidar com isso, porque essas culturas surgiram para outros tempos. Percebe? Então, você pôr em causa a nossa cultura nacional porque ser supostamente menos africana que uma cultura africana que nem sequer existe, é você pôr em causa a nossa unidade nacional. É só isso. Então, o criticar aqui o senhor não é ser contra o álbum dele, nem ser contra a carreira dele. Por acaso eu tive num Réveillon muito fixe no Clube S onde ele cantou. Eu apreciei imenso, foi muito fixe. Não, a questão não é essa, é que estamos a ter um debate cultural e é importante que nós participemos nisso, porque as ideias têm consequências a longo prazo sobre a mente das pessoas, sobre o que as pessoas acham que é possível.
Bom, deixa aqui o teu comentário. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe Angola. E viva os agarrados!